tudo bem com você? Mais uma manhã hoje com bastante sol, mais um friozinho delicioso. E o tema hoje é: você é aquele que ajunta ou espalha? Aqui juntos vamos aprender mais um pouquinho da palavra de Deus. Vamos orar? Paizinho querido, eis-me aqui diante da tua presença, eu te louvo, eu te glorifico, eu te exalto. Eu me rendo aqui diante da tua presença, em dependência de ti, do teu amor, do teu cuidado, da tua graça. E eu me coloco, Senhor, plenamente em tuas mãos para ser canal de bênção, através da tua palavra, de forma clara, de forma simples, em nome de Jesus. Amém. A palavra hoje se encontra em Mateus 12, 22 a 32, que diz que existia um homem que estava ali possesso por demônio e ele era cego e também não conseguia falar. E ele foi ali trazido a Jesus. E à medida que fizeram isso, o próprio Jesus ali o curou. E ali ele já imediatamente enxergava e imediatamente ele começou a falar, porque ele foi liberto daqueles demônios. E aí a multidão ali, todo mundo ficou admirado, todo mundo exclamava, e aí perguntavam: será que é este o homem que é o filho de Davi, né? E aqui, quanto mais os fariseus ouviram acerca de Jesus, mais milagres ele fazia. E aqui um deles se levanta e fala assim que o próprio Jesus, ele expulsa os demônios por Beelzebu, que era o príncipe dos demônios. E aí Jesus, como conhecia ali os pensamentos, né, respondeu a ele. Um reino dividido acaba em ruína. Uma cidade ou uma casa dividida contra si mesma não pode permanecer. E se Satanás está expulsando Satanás, está lutando contra si mesmo, ou seja, destruindo seu próprio reino. E se vocês, como acusam a mim que estou expulsando, né, demônios por invocação dos poderes de Beelzebu, então o que podem dizer, né? Um demônio pode expulsar outro demônio? E ali ele fala que eles julguem a acusação de vocês, mas eu estou expulsando os demônios pelo Espírito de Deus. Eu havia dito na palavra ontem que o próprio Espírito de Deus havia, ontem, porque é a sequência aí da palavra, né, que o Espírito do Espírito Santo, né, vinha ali sobre o próprio filho. O próprio Deus dizia: esse é meu filho amado em quem eu tenho um prazer. Então aqui ele diz que ele sabe quem ele é, que ele é filho de Deus e ele veio para anunciar o reino de Deus, que já era chegado ali no sentido da anunciação de tudo que Jesus faria, né? E aqui ele diz: uma pessoa não pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens sem primeiro amarrá-lo. Só então poderá roubar a casa dele se de fato conseguir amarrar ele, né? E aqui ele diz: todo aquele que não está comigo é contra mim. E quem não me ajuda a ajuntar, espalha. Por isso eu afirmo a vocês: todo pecado e até a blasfêmia podem ser perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo nunca será perdoada. Se alguém disser alguma coisa contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem neste mundo e nem no mundo vindouro. Porque aqui eles estavam duvidando que o poder que agia era o poder de Jesus. E aqui Jesus deixa claro
que o poder que estava atuando na vida dele é o poder do Espírito Santo. E o poder do Espírito Santo, de alguma forma, estava sobressaindo, né? Porque esse era o objetivo. Jesus estava ali, de alguma forma, dizendo a todos eles, quando realizava prodígios, maravilhas, quando de alguma forma ele estava ali se colocando na dependência do próprio Deus para executar tudo aquilo que já estava escrito na palavra. Então é importante eu e você termos a certeza, eu e você termos a convicção de que o Espírito Santo é aquele que atua nos céus, tanto é na terra e embaixo da terra, através do nome de Jesus, porque quando Jesus ainda não tinha nascido, lá em Gênesis, a palavra de Deus nos deixa claro que o Espírito Santo pairava ali sobre a terra, então ele já estava ali com o próprio Deus. Então, diante dessa constatação, é o único pecado imperdoável, de você não duvidar que é Deus que está fazendo através da vida de Jesus, ou através da sua vida, ou através da minha vida. Por quê? Porque somos dependentes dele. Não temos poder por nós mesmos. Então aqui o próprio Jesus está dizendo assim, se você não está comigo, anunciando o meu reino, apoiando, né, em meu nome, aqui você está espalhando, porque era isso que os fariseus estavam tentando fazer. Eles estavam tentando espalhar o povo ali para que Jesus não realizasse os prodígios e as maravilhas. Eles estavam com o objetivo claro de fazer e falar que somente Jesus estava realizando os milagres através do poder do Beelzebú. Só que aqui Jesus estava dizendo, eu vim para anunciar o reino do meu Pai. Eu vim para anunciar o reino daquele a qual eu pertenço. Então é importante você saber que quando você ora por alguém, quando você intercede pela vida de alguém, quando você jejua pela vida de alguém, quando você estende a mão abençoando a vida de alguém que precisa, você está ajuntando em prol do reino de Jesus. Então aqui você não está espalhando, você está ajuntando. Então é importante esse posicionamento da minha parte, da sua parte, para que juntos possamos acolher, para que juntos possamos amar, para que juntos possamos perdoar, para que juntos possamos de alguma forma estar aí contribuindo com a palavra, contribuindo com o reino, contribuindo, deixando o Espírito Santo habitar em nós e fazer em nós e através de nós. Então é de extrema importância que você se posicione, é importante que você não espalhe, é importante que você tenha aí um posicionamento bem claro e direto daquilo que é Deus agindo em você e através de você, porque por nós mesmos não temos poder, por nós mesmos não há capacidade humana capaz de realizar prodígios, maravilhas, e não faremos nada se não for em nome de Jesus. Não faremos nada se o Espírito Santo não atuar em nós. Não faremos nada sem o poder do Altíssimo. Então é importante você ter essa certeza no seu coração, porque se você ainda não tem, eu peço que você ore agora comigo. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Eu entrego o meu corpo, a minha alma e o meu espírito para receber o doce Espírito Santo que irá atuar em mim e através de mim. Escreve meu nome no livro da vida e estou aqui para louvor do Teu nome.
Em nome de Jesus, amém. Então a palavra nos deixa claro que quando você faz essa oração de confissão, o próprio Espírito Santo, ele passa a habitar dentro de você. O próprio Espírito Santo, ele te orienta, ele te guia, ele vai te dando discernimento à medida que você conhece a palavra, à medida que você busca o Senhor em intimidade, à medida que você ora, à medida que você jejua, à medida que você se integra ali dentro do corpo de Cristo para ajudar, para amparar, para de alguma forma estar ajuntando para o reino, para que o nome de Deus venha a ser glorificado. Então seja aquela pessoa que ajunta e não aquela que espalha, porque a que espalha é a que fala mal, a que espalha é aquela que é invejosa, aquela que espalha é aquela que fofoca, aquela que espalha é aquela que sempre vai estar querendo fazer o mal ao próximo. Então, como temos Jesus estava aqui, iniciei a palavra, curando o homem que estava possesso de demônios. O homem não enxergava, o homem não falava, e Jesus veio ali, o libertou e continuou realizando milagres. Então, tudo que você faz, estendendo a mão para o próximo, você está ajuntando em nome de Deus, em nome de Jesus. Então, é importante você ter esse posicionamento para que você saiba que nada do que você faz em prol do reino é em vão. Tudo que você faz em prol do reino, você está ajuntando, você está acrescentando, você está sendo fiel àquilo que a palavra de Deus diz. Então não blasfeme contra o Espírito Santo, porque é o único pecado imperdoável. Alguém fazer milagre, prodígios e maravilhas em nome dele e as pessoas duvidarem ou não acreditarem no poder do Espírito Santo. Então saiba que você pode até pecar, duvidando de Deus, falando do Filho, né? Mas do Espírito Santo jamais, porque somente nele há o poder que emana do próprio Jesus. A palavra de Deus diz que ali, quando Jesus foi batizado por João Batista, o Espírito Santo de Deus desceu sobre ele simbolicamente através de uma pomba. Então significa que desde sempre ali Jesus já começou a realizar os milagres. Por quê? Porque o Espírito Santo o envolveu. Ele foi feito pelo Espírito Santo ali no ventre de Maria. E ali no batismo ele foi envolvido e então começou o seu ministério. Então tudo que Jesus faz é em nome do Pai. Tudo que Jesus faz é em nome de Deus. Porque ele falou, eu renuncio à minha vontade. Ele falou, eu estou aqui para fazer e obedecer o meu Pai e não a minha vontade. Tanto é que quando ele vai ser crucificado, ele diz, se for possível, Pai, passa de mim esse cálice, se não, que seja feita a tua vontade. Em todo o tempo, Jesus obedeceu ao Pai. Por isso, ele morreu, ele veio, morreu, ressuscitou, está com o Pai e muito em breve virá nos buscar. Então, tenha certeza desse amor, desse cuidado e se posicione em ajuntar para o reino e em jamais espalhar. E não duvide do Espírito Santo, porque ele é real, ele é verdadeiro e ele passa a habitar dentro de nós quando aceitamos Jesus como nosso suficiente Salvador, único e suficiente Salvador. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, muito obrigada, Pai, por esta palavra. Muito obrigada, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua graça. Muito obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito em nós e continuará fazendo através de nós. Eu glorifico a Ti em gratidão, porque o Senhor nos resgatou, o Senhor nos libertou, o Senhor está nos ensinando dia após dia a ajuntar para o teu reino e não a espalhar, mas estarmos unidos em prol do reino,
em prol do teu nome, em prol, Senhor, de ajuntar quanto mais pessoas para o teu reino, para que elas ganhem a salvação eterna, para que elas possam serem moradas do Espírito Santo. Pai, assim eu te louvo, assim eu já te glorifico, te exalto, em nome de Jesus. Então lembre-se, curta, compartilha, deixa seu like, se inscreva aí no canal. Obrigado, Ninha, né, por ter entrado nesta manhã, que Deus abençoe mais e mais. E amanhã, Ele permitindo, estaremos novamente aqui para louvor do nome dEle. Amém? Então Deus te abençoe.